Oi, eu sou a Priana Bai e hoje nós vamos falar de geopolítica. China, a potência do século XXI. As tensões entre a China e os Estados Unidos se aprofundaram recentemente após uma intensa guerra comercial, econômica e diplomática. A China e os Estados Unidos são atualmente as duas maiores economias do mundo. Os países apresentam um longo histórico de tensões diplomáticas e disputas comerciais, a quais se acirraram a partir da ascensão econômica da China e de uma potencial ameaça à hegemonia econômica estadunidense. Recentemente, os países se viram imersos a uma guerra comercial pela taxação de produtos importados e disputa diante das alegações de espionagem. A origem dos conflitos entre a China e os Estados Unidos. As relações entre a China e os Estados Unidos podem ser descritas como instáveis, tendo passado por muitos momentos de tensões e de reconciliações, desde o primeiro contato entre ambos os países, motivado tanto por questões econômicas, notadamente comerciais, quanto políticas e diplomáticas. Embora haja muitos relatos de intensas desavenças durante o século XVIII e XIX, a origem dos conflitos e tensões atuais entre ambos os países é identificada a partir do meados do século XX. Na China, o ano de 1949 foi marcado pela ascensão de Mao Tse-tung ao poder e a fundação da atual República Popular da China, a RPC, tendo adotado um regime de governo socialista. Tal feito ocorreu mediante a vitória do Partido Comunista na Revolução Chinesa. O contexto mundial era o de pós-Segunda Guerra Mundial e de polarização com os Estados Unidos à frente do mundo capitalista. Durante a Revolução da China, o país norte-americano havia demonstrado apoio aos nacionalistas chineses que não saíram vitoriosos. E esses acontecimentos já colocariam a China e os Estados Unidos em lado oposto no aspecto da política e da economia nos meados do século XX, período em que o país norte-americano buscava reafirmar a sua homogeneia internacional. Na década de 1960, entretanto, a China rompeu as suas relações com a então União Soviética, que estava à frente do bloco oposto ao dos Estados Unidos na chamada Guerra Fria, iniciando tensões nas regiões de fronteiras entre o território soviético e chinês. Isso levou o governo da China a se reaproximar dos estadunidenses, buscando retomar certa harmonia entre eles. O novo momento das relações entre os Estados Unidos e China foi representado pela visita do então presidente americano Richard Nixon à nação asiática em 1972. Uma das questões levantadas sobre as relações entre os países era do Acordo de Taipei, que tinha como parte Estados Unidos e Taiwan, e foi assinado em 2 de dezembro de 1954, no contexto da Guerra das Coreias, assegurando a defesa mútua de ambos os territórios. Isso era um problema porque há entre Taiwan e China um impasse desde pelo menos o século XVII, quando a ilha foi governada pelo país asiático, e o que durou cerca de 2 séculos. Desde então, a China reivindica Taiwan como parte de seu território, considerando a ilha uma província rebelde. Os taiwaneses, em contrapartida, não reconhecem esse status e se declaram um país independente. Estados Unidos e China retomaram suas relações oficialmente no ano de 1978, mediante a asseguração de que o Acordo de Taipei seria considerado sem validade e, a partir de então, do reconhecimento de que Taiwan era parte do território chinês. Apesar disso, a questão com Taiwan viria a ser sempre um ponto de tensão entre China e os Estados Unidos. E, como veremos na sequência, tornou-se um motivo para preocupação com um contexto mais recente. O cenário político e econômico mundial, particularmente o da China, se transformou
profundamente a partir dos anos de 1980. Esse período ficou marcado pelo fim da Guerra Fria e a reafirmação do poder hegemônico dos Estados Unidos, política, militar e economicamente. Paralelamente, países do leste e do sudeste asiático desempenhavam uma trajetória de contínuo crescimento econômico e com agora a ascensão econômica da China de uma forma sem precedentes. Aí, meus caros, é que começa a ascensão da China. Vamos para um segundo vídeo para que não fique muito longo. Segue, comenta, compartilha. República, valeu!